Carus, carus, caras. Carus, carus, caras. Carusa, carusita. Ainda vai o consagrar. Que tipo de homem você é? Que tipo de homem você é? Coricaracia. What kind of a man you are? In the name of Jesus. Amém. Emerson Almighty. Amém. Meu Deus, que nós temos para hoje. Que tipo de homem você é? Quando nós vamos para a área de eletrodomésticos, ou melhor, para a área de telemóveis, nós descobrimos que existem variedade de tipos diferentes de telemóveis. E ainda assim, todos são chamados de telefones, celulares, telefones, por aí. Bom, alguém hoje pode estar usando um iPhone e outro está usando um Samsung. Tem quem está usando um Itel, tem quem está usando uma bombinha. Todos esses são telefones. Mas quando nós vamos na questão dos tipos, descobrimos que existem os telefones que a gente usa simplesmente para comunicação, nós chamamos de telefones celulares. Mas existe outra linhagem acima, são os famosos smartphones, não é? Então, quando nós falamos de tipo de telefones, todos são telefones, percebam aqui, mas existem diferentes tipos. Aleluia, amém. Mas nós hoje queremos falar que tipo de homem você é. Que yabarusi kilibakazi, eto korkisa karugosia, anafakaya, erikasa. Amém. 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 Gênesis capítulo 1, versículo 26. Assim diz a palavra de Deus. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, 27, o homem, a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os fez. Amém. Carusiqueia. Mundo Shakaya. Shakarabosuquia. Shakayaboia. Amém. Amém. Quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós podemos claramente perceber o que a palavra de Deus nos diz. E que Deus criou o homem, Carucifica, e a imagem de Deus os fez. E Deus disse ao criar o homem: domine, Carucifica, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre todo o réptil. Quer dizer, o homem foi criado e Deus disse: já que eu domino nos céus e eu criei o homem, agora o homem foi feito à minha imagem e semelhança. E eu sou um homem, e eu sou aquele que domina, um homem não. Eu sou aquele que domina. Então, o homem que eu crio, a minha imagem e semelhança, então domine ele. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo o gado e tudo que se arrasta sobre a terra. E nós hoje temos diferentes coisas. Deus estava dando autoridade a Adão e Eva, estava dando autoridade ao homem, a Adão, sobre todas as coisas. Não só peixes, não só. Eles dominam sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Domine sobre toda a terra, significa que não foi só em esferas diferentes, mas domine sobre toda a terra. Hoje, existem diferentes tipos de peixes. Deus disse: domine sobre os peixes. Hoje existem peixes criados por homens. Como é que você queria que Deus naquela altura chamasse peixes a submarinos?
Não se move no meio das águas. Deus quer que você tenha domínio sobre todas as coisas. As aves dos céus, aviões, helicópteros, as aves dos céus. Existem as aves naturais, essas que nós conhecemos. Mas existe helicóptero que se move ali, onde se move os pássaros. Você deveria dominar sobre todas estas coisas, não é? Navios, em qualquer esfera da Terra, tudo que se arrasta sobre a Terra. As retroescavadeiras têm esteiras que se arrastam. Não pense apenas nos répteis. Deus estava dando domínio, é por isso que aqui neste conjunto ele disse domine sobre toda a terra, para que ficasse claro, sem sombra de dúvidas. Então, Adão foi um homem que foi dado autoridade sobre toda a terra. Mas lembre-se que Adão caiu. E quando Adão caiu, alguma coisa aconteceu. O domínio da terra foi dado ao diabo, a governação do sistema da terra. Porque Adão recusou-se a obedecer a Deus que o fez, para obedecer o diabo. Entende? E a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, de que não sabes tu, que está todo aquele que tu obedeceres, esse se torna Senhor sobre a tua vida. Porque não é Senhor aquele que tu dizes que este é o Senhor da minha vida, mas a quem tu obedeces, esse é o Senhor da tua vida. E Adão tinha um Senhor, Deus. Mas um dia veio uma outra pessoa que disse o que Deus disse. E ele disse que Deus disse não podemos comer, falando com Eva nesse caso. E fez com que eles não ouvissem, obedecessem Deus, que disse certamente morrerás, mas que obedecessem ao diabo, que disse certamente não morrerás. Então tornaram a autoridade que Deus tinha sobre o homem e sobre a terra passou a ser sobre o diabo dominando, porque ele foi dado a autoridade, a legalidade de dominar sobre a terra. Amém? Amém? Mas tens que perceber que o tipo de homem que Adão era, ele tinha domínio sobre as coisas na terra. Amém? E é necessário que tu entendas que existem diferentes tipos. Aqui falamos de um tipo. Mas agora veio um outro tipo. A Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala do segundo, do último Adão. Não é? Existiam mais do que um Adão, você sabia? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, a Bíblia diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Significa que houveram dois Adãos. O primeiro Adão é o do Éden que a gente conhece, que caiu no meio ao paraíso. O segundo Adão é o Jesus, que venceu no meio ao deserto. E deserto significa a casa da serpente. Então, Jesus estava dizendo, o primeiro Adão caiu no paraíso, que nós consideramos a casa de Deus, o lugar das bênçãos de Deus. Caiu no paraíso. Mas Jesus veio e disse: eu vou te vencer na tua própria casa, diabo. Eis que aqui em pleno deserto, em casa da serpente, eu levantarei o nome do Senhor meu Deus. E se saberá que nós viemos para vencer e controlar. Não é? E nós vemos Jesus triunfando novamente sobre o diabo em uma zona desértica novamente, uma zona árida novamente, no Calvário. Então, tu vês, Jesus foi o último Adão. Significa que na série da criação dos Adãos, houve um last class, a última classe, o último episódio, a última edição, a última versão de Adão, que foi feita, foi em Jesus. Significando que Adão foi feito alma vivente, mas Jesus foi feito espírito vivificante. Significa que Adão era de uma forma, um tipo. Todos são humanos. Lembra que Jesus veio em carne como ser humano? Um tipo de Adão. Mas depois Deus criou um outro tipo, uma versão melhorada, atualizada de Adão. Então, nós precisamos entender aqui que Adão, na sua versão ultrapassada, ele tinha uma determinada autoridade que ele perdeu quando ele pecou, mas Jesus trouxe de volta a autoridade perdida por Adão.
Porque a Bíblia nos diz no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9, e dizia Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Significa que o homem havia se perdido. O homem havia perdido sua autoridade. Mas Jesus Cristo, em Jesus, quando ele veio a esta terra, ele veio com uma missão. E se Jesus cumpriu a sua missão, como nós bem dizemos que Jesus cumpriu, significa que Jesus veio para salvar o que se havia perdido. O homem que havia se perdido, a autoridade do homem que havia se perdido, qualquer coisa que havia se perdido, esta é a missão que Deus deu a Jesus. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E Jesus cumpriu a sua missão. Em nome de Jesus. Significando que se você é um cristão hoje, a autoridade que Adão tinha no Éden pertence a você hoje. Mas a autoridade é tua. Se você não fizer nada com ela, nada será feito. E temos hoje homens cristãos, padecendo de malária que é causada por um mosquito. Que Deus disse: dominem sobre os répteis, dominem sobre os animais, dominem sobre eles. O mosquito pode levar um cristão à morte. Enquanto Deus diz: domine sobre eles. Por quê? Porque não usam da autoridade que eles têm. Porque nós não estamos usando a autoridade que temos. Alguns têm usado esse pardal. Aleluia. Autoridade. Amém. Mas entenda que não foi só apenas isso. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, quando estava nesta terra, ele estava adormecido no barco, em sono profundo. Quando os discípulos ficaram espantados com a tempestade que se havia no barco, e Jesus repousava no barco, dormindo, calmamente, como se nada acontecesse. Ele não se movia pelo que acontecia. Então os discípulos, amedrontados, vendo que o barco de algum modo estava sendo violentamente tocado pelas ondas e pelo vento, por aquela tempestade, eles correram, foram acordar o mestre. E Jesus, quando saiu, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e se fez uma bonança. Jesus estava dizendo que eu vim tomar a autoridade de Adão, e ele repreendeu o mar, ele repreendeu as águas, Jesus fez bonança. Mas entenda uma coisa, que eles sabiam de que Jesus era ser humano como eles, mas alguma coisa estava nos discípulos, tal que eles disseram o seguinte: nós também somos humanos, parafraseando com minhas palavras. Nós também somos humanos. E este aqui nós vivemos com ele, comemos com ele, caminhamos com ele, andamos com ele. E nós vemos ele que tem sentimentos iguais como nós temos. Ele faz necessidades diárias como nós temos. Ele até se cansa, caminhamos com ele. Mas quando nós olhamos para ele, as coisas que ele faz com poder que ele tem e a autoridade que ele tem, vemos que parece que existe uma distância em versões e atualizações. E eles disseram no barco: mas que homem é esse? Que até o mar, que até o vento lhe obedece, lhe sujeita. Que homem é esse? Querendo dizer, que tipo de homem é este? Porque eu, João, sou homem. Pedro, tu também és homem. Mas que homem é esse? Sakatorekiaba, Sundarabasuya Barus, Kandarabasuya Kariseki, Takaroseki de Bakayabash. Em nome de Jesus. Eles entenderam que existe uma diferença. Jesus dizia que eles podiam fazer pela fé, mas eles viam que existia alguma coisa de diferente em Jesus, porque ele era o último Adão. Karoseki, uma versão atualizada. Enquanto eles continuavam bombinha, eles conseguiam ver iPhone 13 em sua frente. Eles viram: que homem é este? Are you getting that? Mas entendemos, vamos. Coríntios, capítulo
capítulo 5. E você pode fazer tudo que Jesus fazia. É isso que nós queremos levar você a entender. A Bíblia diz, Coríntios capítulo 5, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia nos diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E alguém diz que eu sou aquele descendência de Abraão. Eu vim de Adão, Adão que caiu no Éden. E eu pergunto, de que Adão você veio? Se você é cristão, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, irmão, eu não sei sobre você, mas eu conheço a minha vida. Eu estou em Cristo. A Bíblia diz, e se você está em Cristo, nova criatura é. Criatura vem de criação, significando que Deus criou-te de novo. Você é uma nova criatura que nunca houve antes. Quando você nasceu de novo, Deus recriou o teu espírito, fazendo você de um novo ser, uma versão atualizada de você mesmo, tal que a partir do dia que você disse eu aceito Jesus, você se tornou não semente de Adão novamente, mas semente do último Adão, Jesus Cristo. Por isso você foi feito a imagem não mais do primeiro homem, mas a imagem do último Adão, do último Adão, do Senhor Jesus Cristo. Significando que eis que todas as coisas já passaram, as velhas coisas do primeiro Adão, as velhas coisas da falta de domínio que você tem, as velhas coisas já passaram, da queda do homem. Eis que tudo se fez novo. Então você hoje é uma versão atualizada. Existem muitos cristãos que não estão usando. Eles não sabem. É como você ter 1 milhão de medicais na conta e não souber que tem. Não poderá usar. Mas eu vim hoje para despertá-lo. De que naquele dia que você aceitou Jesus, você é uma outra pessoa. Não pense como você pensava antes. Não viva como você vivia antes. Não analise suas capacidades conforme as que você tinha antes. Porque você é uma nova criatura. Uma nova criatura. Você foi gerado de semente incorruptível, de semente divina pela palavra de Deus. Você é uma nova criatura. Uma nova criação. Um ser que nunca houve antes. Um Adão totalmente atualizado. Adão era uma alma vivente. Ele era uma alma vivente. Ele tinha um espírito e ele se tornou uma alma vivente. Ele vivia a partir da dimensão da alma. Ele não tinha necessidade de dominar através do espírito. Tudo estava bem. A sua mente não precisava de ser renovada. A sua mente estava em concordância com o seu espírito. E ele podia viver normalmente e fazer grandes coisas desse jeito. Mas quando nós vemos para Jesus Cristo, ele era um espírito vivificante, querendo dizer que Adão tinha vida e vivia com a vida que ele tinha. Mas quando nós vamos a Jesus, ele não só vivia, não só vive. O homem que você se tornou hoje em Jesus Cristo não só vive, mas tem capacidade de dar vida. Espírito vivificante, um espírito que dá vida. Você recebeu vida para gerar vida. Você pode dar vida. Você pode dar vida, gerar vida. Teu espírito tem capacidade de gerar vida. Você pode criar coisas. Eu acho que não vou falar tudo aqui. Mas você recebeu capacidade de gerar vida. Alguém está doendo, você toca a pessoa. Você diz que receba vida. E segundos depois, a pessoa está saudável. O que aconteceu? A vida que está em teu espírito saiu e entrou no espírito da pessoa, no corpo da pessoa, e gerou vida. A tua vida que está em ti pode destruir o reino das trevas da morte. Então, que tipo de homem você é? Desperte o homem que está em ti. Desperte o tipo de homem que você é. Carozevia, Afatod, Eribakaya. Be blessed in the name of Jesus. So I pray que o homem que você é, que você nunca se esqueça do homem que você foi feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.